Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Juliano de Assis. Eu sou produtor, ator, gestor cultural. Sou formado por várias escolas aqui do Grande ABC, de fora também, daqui da Grande São Paulo. Sou formado em História também, sou professor de História, sou arte educador também. E estou aqui para falar hoje sobre a facilitação e a gestão de grupos e espaços teatrais nessa videoaula que tem o apoio do PROAC Expresso Direto 39 de 2021 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Eu queria deixar meu agradecimento à Secretaria por essa oportunidade, dizer que é um prazer e uma honra poder falar de algo que está em mim, que faz parte da minha trajetória e do qual eu tenho muito orgulho de estudar, de trabalhar, de aplicar na minha vida, nos meus grupos e por onde eu passo, e poder trocar um pouquinho com mais pessoas agora por meio desse edital. É isso. É um prazer ter vocês aqui e vamos lá. Queria falar um pouquinho sobre a escolha do lugar. Eu escolhi fazer a gravação da videoaula nesse espaço aqui em cima, né? Aqui é o terraço da minha casa, né? Eu mostrei a trajetória até chegar aqui em cima. A gente tem um terraço aqui no alto da minha casa. É uma área coberta, uma área fechadinha, né? Que a gente usa para churrasqueira, assim, né? Para um quintal, assim, né? Aí a gente, os meus grupos, né? Os grupos dos quais eu participo hoje, né? A gente ensaia aqui. A gente tem costume de ensaiar aqui em cima. Porque desde que eu saí da Companhia do Nó, que foi o coletivo onde eu estudei, onde comecei a estudar, lá em 2011, lá a gente tinha uma caixa preta, um palco onde a gente tinha um espaço de ensaio, tudo. E de lá pra cá, nenhum grupo, eu passei por vários grupos estudando, e grupos que tinham os próprios espaços, mas os meus grupos não tiveram mais espaço próprio, né? Só que eu tenho esse espaço aqui em cima, né? E esse espaço, ele é um espaço que não é tão grande, não é próprio para ensaio, mas ele dá para ensaiar, né? E aqui a gente usa para guardar cenário, vocês viram que tá bem bagunçado. Cenário, tem figurino, né? Eu deixei algumas coisas expostas aqui mesmo para dar essa carinha de bagunça de teatro. E é essa lógica desse lugar que é o lugar onde a gente faz a nossa coisa, né? Onde a gente faz o nosso teatro, onde a gente estuda, onde a gente troca, onde a gente se encontra. E aí eu queria trazer essa troca, fazer essa troca nessa videoaula, nesse espaço desse encontro. E é isso, né? Poder trazer, fazer essa videoaula sobre espaços, né? Gestão de espaços de grupos, onde o meu grupo, os meus grupos ensaiam e trabalham, tem um significado todo especial para mim, assim, de poder trocar do lugar de trabalho do meu lugar de trabalho para o seu lugar de trabalho. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho da videoaula, de como vai ser a estrutura da videoaula. Então, se aproxega, né? Senta aí confortavelmente, ou não senta também, fica como você se sentir melhor, como você se sentir mais confortável. E vai chegando junto, pega um café. Quando eu estava pensando, né, em fazer a videoaula, né, eu tinha umas ideias muito ambiciosas, assim, eu tinha umas ideias muito acadêmicas, né? Eu nunca fui um cara muito acadêmico, daí eu falei essa oportunidade incrível para eu dar uma videoaula me preparando para o mestrado, né? Do mestrado já pular para um doutorado. E aí, a minha graduação em História, e eu fiz uma pós-graduação em Gestão Empresarial. E aí, essa coisa descasada mesmo. E aí, a minha pós-graduação em Gestão Empresarial, eu já terminei com um estudo de caso em cima da Companhia do Nó, aquele coletivo no qual eu me formei e eu trabalhei por 8 anos lá. Quando eu estou terminando ali minha MBA, aí meu orientador vira e fala assim, essa temática do seu TCC, que já estava relacionado à Companhia do Nó, né, que eu quis fazer um estudo de caso sobre a Companhia do Nó, é temática de mestrado, vai fazer um mestrado, não sei o quê. E eu falei, vou fazer um vídeo aula sobre isso, né? E aí já junto tudo, e faço um mestrado, né? Pego todas as leituras e tudo mais. E aí eu fui vendo que eu fui criando um monstro na minha cabeça, assim, fui criando uma coisa muito grande. E aí quando eu tava me enrolando em toda a videoaula, eu percebi que no título tinha resposta para toda a minha ansiedade em criar algo grande no meio de todo esse caos da retomada, com a abertura, né, da pandemia, assim, facilitando a gestão de grupos e espaços teatrais, né? A resposta não está simplesmente na gestão de grupos e espaços teatrais, né? Eu não sou um grande gestor, um grande nome da gestão que tem toda uma trajetória já de sucesso ainda, espero ter um dia, mas para poder trazer receitas e fórmulas e coisas tão prontas assim
para resoluções grandes, né? E aí eu achei legal a ideia do facilitar, que é o início do título, né? Facilitando a gestão de grupos e espaços teatrais da videoaula. E aí eu falei assim, essa facilitação serve muito para grupos que eu percebo nos grupos que eu participo. Vários grupos dos quais eu participo, vários grupos pelos quais eu passo, vários grupos com os quais eu convivo, não tem um mínimo de noção de gestão. Eles tocam o barco e seguem fazendo as coisas conforme a necessidade. E isso funciona muitas vezes, porque o trabalho do grupo é muito bom, o trabalho artístico é muito bom, mas aí você para e pensa assim, se o grupo tivesse uma base de gestão, de base de empreendedorismo assim, não empreendedorismo como, né, essa lógica neoliberal, capitalista, só de visar o lucro, porque isso não tem a ver com o nosso fazer artístico, né? Mas de entender como que eu uso aquilo que eu faço, que eu amo, que me leva, me guia, e ter retorno com isso, alcançar estabilidade, segurança e ter qualidade de vida, né? Ter sucesso financeiro também, fazendo aquilo que eu amo, que eu prego e que eu sigo, né? Então, essa foi a minha pira, que daí eu quis compartilhar com vocês, que foi quando eu saí do gestão de espaços e grupos pro facilitador. E aí a aula tomou uma proporção muito melhor para quem que eu queria direcionar ela, que é justamente para esses grupos que têm dificuldades com gestão, que têm pouca relação com o cotidiano da gestão, que fazem até a gestão, mas da sua forma, mas se tivessem alguns toques de coisas importantes que eu fui identificando ao longo da minha trajetória, e eu posso dar essas dicas, né? Aí poder ajudar muito. A videoaula então vai se dividir em 2 eixos principais, né? Que são produtos e ferramentas, né? Eu começo com ferramentas, na verdade, e depois eu destrincho no final ideias de pensamento sobre o desenvolvimento de produtos. Mas as ferramentas são alguns itens que eu fui acompanhando que fazem muita falta na gestão de espaços e de grupos. Itens, às vezes, que para quem está na área da gestão, às vezes parece muito trivial. Mas para quem trabalha no teatro, eu lembro que uma vez eu trabalhei num coletivo, que uma colega virou para mim e falou assim, tá aqui o nosso caixa. E me entregou uma caixa com um monte de nota e um monte de dinheiro, né? E uma outra caixa com dinheiro, assim. Falou, esse é o nosso caixa. E eram literalmente caixas, né? E não estava nada lançado, não tinha um controle de nada, né? E aí eu falei assim, nossa, caramba, não tinha o mínimo de controle, né? E aí eu pensei assim, nossa, o mínimo de noção de administração que a gente tem, às vezes já é muito legal para várias pessoas que não têm noção no dia a dia, né? E eu digo isso até às vezes para casa, né? Para pequenas empresas, e aí pensando principalmente na área da cultura, né? As pessoas não têm essa noção. E aí eu acho que é isso, tirar essa possibilidade da gente fornecer essas ferramentas que parecem pequenas, parecem leves para a administração, para a galera da cultura pode dar grandes coisas. Então eu vou começar com as ferramentas. Planejamento estratégico é uma ferramenta do mundo dos negócios que ele te dá uma base, uma orientação de caminhos para você alcançar metas e objetivos, né? Então vamos dizer assim, a primeira coisa que eu sugiro, né? Depois que terminar a videoaula, anota essas coisas e vai dar uma estudadinha, vai dar uma pesquisada sobre. Porque tem várias ferramentas aqui que eu vou passar por cima delas, mas assim, você super consegue dar uma explorada muito melhor, uma aprofundada, e aí com esse aprofundamento você vai conseguir aplicar elas, com o que eu vou falar aqui talvez não, né? Então, o planejamento estratégico, por exemplo, é uma ferramenta dessas, que uma das primeiras coisas que você precisa fazer é ter a consciência do que o seu grupo é, do que o seu projeto cultural é, do que o seu espaço é, né? Porque muitas vezes a gente acha que sabe, mas a gente não tem noção dessa relação da gente com os outros coletivos, com os arredores, né? Às vezes a gente tem um espaço teatral, um espaço cultural, e a gente até se relaciona com o bairro, mas como que é essa relação de fato, assim, sabe? E ter uma análise mesmo profunda, uma análise como dizem no mundo dos negócios, né? Uma análise de mercado mesmo, para saber como funciona essa relação, né? E entender aí as suas fraquezas, as suas forças,
e essas oportunidades e ameaças, né? Isso tem um nome no mundo dos negócios, que é a análise fofa, né? Que eles falam, a análise SWOT, que é entender as suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Por isso do fofa. E então dá uma pesquisada sobre essas ferramentas que estão dentro da ideia do planejamento estratégico também, né? E isso já vai te ajudar bastante, assim. Você vai conseguir, com o planejamento estratégico, estabelecer metas e planos de curto, médio e longo prazo. Mas principalmente os de médio e longo prazo, para você conseguir ir se moldando dentro dos seus pequenos planos de ação. Vamos dizer assim, né, eu preciso estrear preciso estrear uma aula, né, preparar uma aula, eu preciso estrear um espetáculo, ou uma oficina, ou um número, ou fazer uma pequena circulação para tal período, para conseguir levantar um caixa para fazer tal coisa em tal período. Estou pensando assim, estou viajando aqui agora. Mas que ações pequenas você precisa fazer agora para chegar no médio, para ir para o longe, para daqui a 10 anos ser um grupo reconhecido por excelência né, esses nomes até assustam um pouquinho, mas assim, um grupo reconhecido como um grupo de teatro que tenha respeitado na sua região, sabe, na sua cidade, ou na região, na tal região do seu estado. Né? Então, que você vai entender do pequeno para o médio para o grande. Então, essa divisão dessas estratégias de pequeno, médio e longo prazo vai te ajudar a colocar o pé no chão sobre o que fazer no caminho. Né? E isso vai super te trazer, conseguir elaborar as metas e os objetivos. Isso, né, eu acho que, na verdade, o ideal é dos objetivos para as metas e ir elaborando quanto você tem que trabalhar no inverso, né, fazer o caminho reverso até chegar até aqui, daí saber se você precisa, de repente, alterar o prazo da meta, do objetivo. Né? Minha meta é até 2030 ser tal pessoa, 2025 ser tal pessoa, ser tal grupo, né? O grupo ser tal coisa. E o que eu preciso fazer para chegar a alcançar lá, né? E destrinchando nisso, né? Isso é uma outra coisa importante do planejamento estratégico. Né? É legal, uma coisa muito importante que você vai encontrar quando você for estudar o planejamento estratégico, é você fazer a revisão periódica dele. Então, assim, quando você vai fazer as ações de curto, médio e longo prazo, então, no curto prazo, quando chegar no médio, você vai chegar e falar assim, o que eu fiz aqui, o que eu preciso alterar daqui para pôr no médio, o que eu coloco aqui no novo curto, né, que virou, né, e entendendo e se mexendo, se moldando dentro desse prazo. Isso é muito legal, porque você consegue se localizar dentro do espaço-tempo, porque senão a gente passa a vida inteira, e eu sei que, assim, no mundo dos negócios eles assustam um pouquinho a gente, né? Mas a gente passa a vida inteira fazendo as coisas e fazendo, isso, né? E às vezes dá certo, tudo bem, né? Não estou dizendo que não tem outros caminhos, né? Mas esse universo dos negócios, do planejamento estratégico e da profissionalização dentro da lógica da gestão, ela traz para a gente no chão, ela coloca a gente com os pés no chão na relação com a gestão, para a gente conseguir entender outras formas que talvez sejam menos doloridas, sabe, para a gente alcançar aquilo que a gente quer com o nosso grupo, com o nosso coletivo. Então, super recomendo. Um bom planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento do trabalho de um coletivo e de um grupo teatral de todas as artes aí, menos como recorte teatral, então deixa isso atrás. O próximo item são os controles, né? Planilhas, a próxima ferramenta. Eu já passei por vários grupos, né? Eu falo das minhas experiências. Planilhas e controles. Tem grupos que têm até uma facilidade muito grande em ter planilhas e controles, então super faz lá as planilhas e os controles, tem livro caixa super organizadinho. Mas tem grupos que não, né? Tem grupos que fazem tudo em caderno, ou faz tudo. Eu já passei em empresas gigantes, assim, multinacionais, que tinham controles financeiros dentro de caderno. Então, grupos não se sintam mal por isso. Dos controles é legal a gente saber como que a gente consegue acompanhar os contatos que eu tenho, as projeções que eu tenho de entrada e saída, aquilo que eu fiz de venda, o que eu tenho de público. Às vezes um grupo vira e fala assim, eu tenho, já 10 mil pessoas viram minha apresentação. E aí, na verdade, foi muito mais. Ou às vezes foi muito menos. E a pessoa está chutando, a pessoa não tem os borderôs, não tem os controles certinhos de tudo isso que circulou, né, de gente nos seus espetáculos, e aí fica numa projeção, sabe, numa coisa meio não tão profissionalizada, né, assim, tão profissional, né, e aí a gente tem essa possibilidade de deixar
mais profissional, fazendo esses controles melhor, de uma maneira mais profissional. Então, procurar fazer um controle bem adequado de tudo que você tem no seu grupo, com o seu coletivo. Controle, às vezes, de inventário, sabe? Inventário sobre figurino, né? Inventário sobre adereços, inventário sobre livros. Às vezes você tem um inventário de livros e você consegue trocar com o seu grupo ou com outras pessoas. Putz, preciso de um livro, vai, volta, daí sai um livro, você sabe para onde foi, você sabe que vai voltar o livro. É um livro importante, aqueles livros raros de teatro, que às vezes algumas pessoas só têm, outras não têm. Então isso é muito legal, né? Então a gente saber que a gente pode ter controles para essas coisas. Muitas vezes os grupos não têm e perdem muitas coisas por conta disso, perdem muitas oportunidades por conta disso, né? Então, depois de planejamento estratégico, acho que é a minha ferramenta mais importante aí para começar a colocar o pé no chão com um grupo coletivo dentro de uma lógica de facilitar a gestão. A terceira ferramenta são as redes. Cuidar das redes. Cuidar das redes, quando a primeira coisa que a gente vê na cabeça são as redes sociais, né? As redes sociais, porque não, as redes sociais, Instagram, Facebook, fazer um bom site, né? Isso é importante também, né? Então deixar uma boa vitrine para o seu negócio, né? Nos negócios, a vitrine, a lógica da vitrine é muito importante. Mas, além disso, que é muito relevante, não deixe de ter uma boa identidade visual, né? Ter boas redes sociais para que seja uma boa vitrine, para que quando você for apresentar o seu grupo para alguém, né, você tem um clipping pronto dentro de uma... Como eu falei do controle lá atrás, o controle também por exemplo, você tem um bom Google Drive, ou não Google, né, porque o Google não está pagando patrocínio, mas então tem um bom Drive online com clipping do seu coletivo. E aí você vai lá e coloca o seu... deixa todos os clippings do seu coletivo, dos seus espetáculos. Você foi falar do seu espetáculo para alguém, você foi em algum lugar, você tem o seu clipping na mão para mandar para o WhatsApp para a pessoa, sabe? Deixa prontinho ali. Ter tudo isso prontinho, organizadinho, dá uma diferença, né? Porque você já está muito mais dinâmico, você está à frente assim, de um jeito que... Sabe o que isso ajuda? Não te ajuda só tipo, a vender mais, a ser mais competitivo, mas a viver melhor também, né? Porque daí a gente está lá numa reunião com alguém, com uma escola, né? Uma escola quer comprar uma apresentação de um espetáculo infantil. E aí a coordenadora vira e fala assim, você tem outro espetáculo infantil? Eu posso ver? Você tem um material para apresentar? Aí você fala, claro. Aí você corre para casa para montar o material, para pegar a foto, daí vai pedir foto para a galera do elenco, daí vai pedir currículo para montar não sei o quê, para até montar, você manda uma semana depois. Isso é um caos, né? Se você tem isso montadinho, isso é maravilhoso, assim, isso já deixa muito antecipado. Então, isso, eu estou misturando os controles com o cuidar das redes. E agora eu vou falar de uma outra coisa importante do cuidar das redes. Cuidar das redes é uma ferramenta que eu queria falar, não deixar só dessa coisa de redes sociais, mas deixar como rede de pessoas, né? A grande parte das redes de contatos que a gente faz, das pessoas que trabalham com a gente, os primeiros trabalhos, os grandes trabalhos que a gente faz no começo da nossa carreira, assim, estão ligados às pessoas com quem a gente se forma, as pessoas com quem a gente estuda, né? As pessoas com quem a gente começa ali, né? Então, os nossos primeiros coletivos. Então, como cuidar dessas redes de uma forma que a gente multiplique elas e que a gente não vá passando e cortando relações, sabe? Eu vejo muitos grupos que terminam, ou não só que terminam, né, mas que as pessoas saem tão machucadas, né? E também, né, várias relações amorosas dentro de grupos, né, e tudo mais, e aí gera outra coisa, né? E aí é outra coisa, outro debate que não vale a pena entrar aqui. Mas e aí a gente não controla o amor. Mas as outras relações a gente consegue controlar. Não, mas nas relações de trabalho, nas relações dos amigos de trabalho, dos colegas de trabalho, a gente consegue ser mais, né? A gente tem um dos coletivos que eu trabalho, né? A Esperada Companhia, a gente estuda muito a comunicação não violenta, a linguagem da girafa, né? Então procurem informações bem legais sobre a linguagem da girafa e a comunicação não violenta, porque isso ajuda muito, gente, e porque é muito difícil lidar com pessoas. E a gente trabalha com uma área que é fundamental lidar com pessoas. Então, às vezes, a gente tem um espetáculo lindo que comunica para fora sobre todo o amor do mundo, e lá dentro o coletivo sai e quer se matar, né? Então, não pode ser assim, né? Então, como que a gente cria essa rede, que as redes sejam construídas internamente, isso eu estou dizendo dentro do coletivo, mas também para fora, né? Como que eu indico meus amigos para o trabalho, uma empresa
tá pedindo de uma CIPAT, de alguma coisa, ou de uma escola que é um espetáculo com alguma temática que eu sei que um coletivo de amigos meus tem, então eu já indico eles, já indico alguém, ou algum grupo está precisando de um músico, eu sei que tal grupo, um outro grupo tem um músico que toca tal tipo de instrumento, e eu vou fazendo essas conexões e essas redes vão se nutrindo. Então a gente entender as redes, além da lógica das redes sociais, além de eu ter só como uma vitrine, mas eu ter essas redes ligadas a essa grande teia que nos conecta na cultura, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa continuar fazendo cultura e arte com dignidade e com força e com humanidade, porque senão a gente se perde e acaba virando um negócio, acaba virando... E aí, eu particularmente, assim, se for para fazer teatro e cultura, né, trabalhar com cultura só pela grana, né, eu acho que eu sempre digo para as pessoas assim, que é melhor que a gente fazer outra coisa, né, porque tem várias outras coisas que dão muito mais rentabilidade do que trabalhar na área da cultura, com menos dor de cabeça, vamos dizer assim, né. Daí tem a fala da Fernanda Montenegro, que alguns criticam, alguns gostam, né, que fala assim, só faz teatro se você realmente ama, né, se você não vai ficar doente se não sair do palco, né. Eu acho que é isso, tem que amar muito mesmo, né, tem que gostar muito, ter muita paixão, e também saber gostar e trabalhar com pessoas, assim, e saber construir redes potentes e de trocas humanas e valorizar esse humano, porque eu acho que é fundamental que a gente faça e isso também é um ponto de vista muito pessoal, mas é fundamental que a gente faça uma arte que seja transformadora a partir de nós mesmos. Assim. A última ferramenta é a padaria de projetos. A padaria de projetos é um conceito trazido pelo Rômulo Avelar, que é um grande produtor, um grande gestor cultural maravilhoso. Procurem mais informações sobre o Rômulo. Mas eu vou resumir bastante também, mas a padaria de projetos basicamente é você ter sempre um momento na sua semana para você deixar preparado material para os seus projetos e estar sempre estudando editais. Então, procurem mais, o Rômulo fala, você encontra na internet textos e nos livros dele, nas obras dele, em videoaulas, né, em oficinas que ele dá, ele falando sobre, então se aprofundem mais indo atrás do Rômulo, porque ele que é o mestre sobre o assunto. O conceito da padaria de projeto é isso, porque senão chega na época do PROAC, vamos dizer assim, né, aí você corre desesperadamente para escrever um projeto, tem 2 semanas para escrever tudo, correr atrás de tudo. E se você tem uma padaria de projetos pela qual você trabalha 2 horas por semana dentro do seu coletivo, toda semana, por 2 horas, você vai organizar os currículos, organizar o histórico da companhia, organizar o clipping, organizar uma ideia de contrapartida para um projeto, uma ideia de apresentação, uma ideia de circulação, uma ideia de roteiro, de circulação para o interior, vamos dizer assim, vai pensando. Chegou, abriram os PROACs, ou abriram, né, os editais de uma cidade, ou abriram festivais, já tem isso tudo pronto. Né? Então você não precisa ficar desesperado, correndo ali que nem uma louca para fazer o edital funcionar, né? Que nem todo mundo aqui em São Paulo tem o PROAC, né? E aí a gente chega nas últimas 2 semanas desesperadamente correndo para entregar o PROAC. Não precisa. Né? Se você tem uma padaria de projetos nutrida, funcionando semanalmente, organizada, quando chega na época do PROAC, você só concatena tudo aquilo que você trabalhou e lança no seu projeto, e o projeto está bem organizadinho. Produtos. Quando a gente fala de produtos, né, muita gente não gosta que chame só obra de produto, né, mas assim, quando a gente encara que o que a gente está vendendo no Sesc, quando a gente está vendendo pro SESI, ou para uma escola, né, eles encaram como produto. Né, como que a gente deixa o nosso produto melhor ou mais atraente para atrair, para conseguir mais olhos do público, né? E não de uma forma competitiva, negativa, voraz, né? Mas de uma forma que a gente consiga não precisar tanto se degladiar para alcançar uma venda, né? Para alcançar um sucesso, uma circulação com o nosso espetáculo, né? Tem 2 autores, o Shan Kim e o René Morbon, se não me engano, acho que são esses os nomes deles. Eles escrevem a estratégia do Oceano Azul, um livro muito legal, né, que trata de uma estratégia... eu não vou me aprofundar muito nela também, porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas, né, mas que você procura caminhos de encontrar, isso de forma mercadológica falando, né, mas baixo custo e alto valor.
E isso é oferecendo benefícios, né? Não só o produto para o seu cliente final. Isso de forma mercadológica, novamente falando, né? Mas aí eu fiquei pensando, quando eu estava fazendo meu TCC, né, e quando eu estava transmutando isso para essa lógica do mestrado, né, pensando assim, dessas formas de como que a gente entende isso dentro do mundo do mundo da cultura mesmo, né? Porque assim, eu não posso fazer uma... eu não defendo, pelo menos, né? Muita gente faz e tudo bem, mas assim, eu não defendo eu trabalhar com coisas só porque elas vendem, né? Eu trabalho com uma arte ligada à minha inspiração, ao meu trabalho artístico, às coisas que eu acredito que eu queira comunicar e que estejam ligadas a coisas que possam ser circular e tudo mais, né? Obviamente. E quando eu falo da estratégia do Oceano Azul, é como que eu encontro, né? Posso encontrar, e aí eu já vou falar o que é melhor a estratégia do Oceano Azul para ficar mais nítido isso, mas é como que eu posso encontrar ideias e produtos, né, dentro do meu fazer artístico, do meu fazer teatral, que possam acessar novos públicos ou novos mercados. Um exemplo recente, né, a Uber, quando surge no mercado, é um oceano azul, né, porque ela surge e não tinha mais nenhuma empresa de transporte, assim, né. Depois surgiram outras até, né, a Cabify, a 99 e tudo, mas no começo, quando surgiu a Uber, só tinha Uber, né. A Netflix aqui no Brasil, né, chega a Netflix no Brasil, só tem a Netflix, né. E aí essas empresas que chegam e marcam uma época, né, e elas encontram um mar aberto de oportunidades, assim, que só tem elas. Essa é a lógica do Oceano Azul. Essa é a metáfora que eles usam, né. O Oceano Vermelho, eles dizem que é o oceano que está lotado de gente, sabe? Lotado de empresas, de grupos trabalhando, né? No nosso caso, de grupos teatrais, fazendo a mesma coisa. Então, grupos teatrais fazendo espetáculos sobre, sei lá, um assunto determinado. E vai, todo mundo tá fazendo aquilo. Você vai vender o espetáculo, tem 10 grupos vendendo o mesmo espetáculo sabe? Não tem, né? Não vai. Então, como encontrar, às vezes, dentro daquilo que do seu fazer artístico, já aquilo que pode cativar um público. E você vai conseguir acessar várias escolas, vendas no Sesc, vendas no SESI, venda circular mais, até festivais, com aquela temática que já está ligada a coisas que você faz, que está ligado ao seu fazer. E não que você precisa... Está em você já. Não precisa, às vezes, se matar de buscar, né? Ele já está ali, né? Isso tem a ver com a próxima ferramenta que tá para mim, que é dentro de produtos, que é fazer o que acredita, né? Quando a gente mistura essas duas estratégias, né? A estratégia do Oceano Azul, que é procurar mercados inexplorados, né? Para ideias inexploradas dentro da cultura. E você continuar se apegando àquilo que você acredita, àquilo que você faz, ao que está a sua experiência própria, né? O seu fazer teatral, o seu fazer artístico, não tem como dar errado, não tem como se perder. E eu queria encerrar essa videoaula pensando nessa lógica de que quando os dois autores trazem pra gente a lógica do Oceano Azul, né, eles estão falando do mercado, né? E eu tô numa conversa recente com um diretor muito querido, Rafael de Barros, e aí o Rafa virou e falou assim, é que a gente não cria, na cultura a gente não tem essa de, né, eu faço e preciso fazer porque senão o outro não faz, passar por outro fazer, né? Quanto mais gente fazendo, mais cultura, melhor, né? Então, eu acredito que se você abre portas com oceanos azuis, se você cria novos oceanos azuis com a sua ideia, o seu oceano azul não vai se transformar num oceano vermelho e você se perder dentro daquele mercado e perder o seu público, né? Você vai criar vários oceanos azuis para todo mundo na cultura conseguir se expandir, então não tem essa concorrência na cultura, quanto mais cultura, melhor, né? Eu acho que é isso que fica para mim, assim, então que a gente possa trocar as nossas experiências de forma positiva, todo mundo com todo mundo, e focar em fazer aquilo que a gente acredita. Encerro a videoaula deixando meu agradecimento a Babi, Bárbara de Serviços, minha companheira da Deixa Ser Companhia, aos meus amigos da Esperada Companhia, Cauã e Fabiano e Paloma, aos meus companheiros da Alvorada Cultural, Luan e Pangones. Queria deixar um beijo, um agradecimento especial para o Gabriel Pangones, que tem sido um grande amigo, mestre e mentor na gestão e na produção.
E eu sou muito grato por toda a paciência e o carinho que ele tem tido comigo nos últimos anos. E aí, me orientando aí na gestão dos meus projetos e tudo mais. Então, agradeço mais uma vez à Secretaria de Economia Criativa e ao PROAC 39 por essa oportunidade, e ao Governo do Estado de São Paulo. E qualquer dúvida vocês podem me procurar, por favor, tá? Se inscrevam aqui no canal, né? Segue a gente nas redes sociais aí, segue a Alvorada Cultural, segue a Esperada Companhia, segue a Deixa Ser Companhia, e me segue lá no Instagram também, se quiser. Vou deixar as redes aí na tela, na descrição. E obrigado para todo mundo. E é isso. Até a próxima. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.